nós iremos falar a respeito da cultura da morte. O que é a cultura da morte? Esse termo cultura da morte foi usado várias vezes pelo Papa São João Paulo II para descrever toda essa realidade que nós estamos vivendo nos tempos atuais. A gente vê que existe verdadeiramente uma espécie de cultura da morte. Essa cultura da morte se manifesta, por exemplo, nos jovens, através de escolhas que tiram a vida do jovem. Quantos cometem suicídio? Nós falávamos ontem, não é? No Fala Aí, um dos temas era o suicídio. Quantos jovens se destroem através do uso de drogas? Quantos se destroem pelo sexo desregrado, contraindo doenças? Mas quantos se destroem, sobretudo espiritualmente? Porque o salário do pecado é a morte, que é o que está na raiz de tudo. Mas não somente acontece essa destruição do jovem por acaso, porque o jovem é frágil, então o jovem, está acontecendo isso com os nossos jovens, qual é o problema? Não. Existem causas, e causas bem identificáveis das coisas estarem assim. Não existe esse negócio, sempre foi assim. As pessoas sempre cometeram suicídio, as pessoas sempre tiveram sexo desregrado, as pessoas sempre usaram entorpecentes, as pessoas sempre fizeram divórcio. Não, as pessoas sempre fizeram, mas não nessa estatística, não nesta proporção, a tal ponto que isso se torne a cultura dominante. E aqui é que está a ideia por trás de cultura da morte. Eu quero que você perceba que existe uma cultura de autodestruição, autodemolição na juventude, mas não somente na juventude, na sociedade em geral. Mas na juventude isso é gritante, isso é perceptível. Outro dia eu estava num lugar, não vou dizer o lugar aqui para não ficar estigmatizando lugares, mas eu estava num lugar, numa dessas cidades grandes do Brasil, em que havia uma aglomeração de jovens. Parecia que eu estava no cenário de filmagem de The Walking Dead. Era realmente The Walking Dead. Era uma coisa assim impressionante. Saíram fazendo, né, chamando gente esquisita de tudo quanto é lugar, a forma de se vestir, a forma de mutilar o próprio corpo, a forma de se desfigurar com roupas, o penteado do cabelo. E não vem me dizer que eu estou dizendo isso porque eu estou com inveja e não tenho cabelo. O negócio não tem outra palavra, me desculpem a palavra, mas é a palavra do dicionário, é uma coisa monstruosa. Aquilo ali realmente, assim, a cultura de certos grupos da juventude, e isso está se tornando cada vez mais presente, é a cultura do The Walking Dead. É uma coisa maluca. As pessoas não dão mais valor para a própria vida delas. E eu acho que ao descrever isso, você que é jovem, você está compreendendo que eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando. Quantas e quantas vezes a gente vê isso acontecer. Mas não somente. A cultura da morte vai se manifestando também, não somente nos jovens. Se ela hoje está se manifestando nos jovens de forma gritante, é porque já há décadas atrás, ela já se manifestava na sociedade de outras maneiras. Por exemplo, vejam a cultura da morte.
A cultura da morte, quando você olha para a gravidez como uma tragédia. Eu me lembro uma vez, atender uma senhora, e ela veio lá, chorando, aos prantos. O que foi, minha filha? Ai, padre, eu engravidei. Eu disse, parabéns. Não, parabéns não. Aí eu pensei, vá, tudo bem. Ela é solteira, né? Você é solteira? Não, eu sou casada. Ah, bom, então pera lá. Então vai ver que a criança não é do marido, não é? Não, está chorando. Então, a criança é do seu marido? Sim! Então parabéns, minha filha. Não, padre, eu não podia engravidar agora. Por que, minha filha? A orientadora do meu mestrado vai me matar. Mas minha filha, você faz mestrado outra hora. Você não vai morrer se não tiver mestrado. Você não vai morrer se não tiver mestrado. Só que eu quero avisar você uma coisa. Mestrado você pode fazer com 60 anos. Engravidar com 60 anos vai ser difícil. Então faça primeiro as primeiras coisas. Mas vejam a cultura da contracepção. Vejam a cultura do aborto que vai entrando. E vai entrando e não vai entrando assim, faz parte dos tempos modernos. Não, não é os tempos modernos. Nós vemos com toda clareza que existe uma promoção cultural dessa realidade. Você veja, por exemplo, uma das coisas mais claras é, por exemplo, no Brasil, o aborto. O brasileiro, a brasileira é maciçamente contrária à descriminalização do aborto. Para o brasileiro, descriminalizar o aborto é uma tragédia, está errado. O aborto precisa continuar sendo crime. Essa é a opinião do brasileiro em geral e é a da maioria, me desculpe, esmagadora. Nós estamos falando de mais de 90% dos brasileiros. Os brasileiros estão contentes com a legislação do Brasil do jeito que ela está e não querem mexer. E por que as pessoas que promovem a cultura da morte sabem disso, então ficam procurando uma forma de abrir uma brecha para que passe a coisa. Tentaram durante as últimas décadas, tentaram no legislativo. Agora que viram que não vão conseguir, a bola da vez é o judiciário. E então porque querem passar no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a argumentação, o aborto, mesmo que a maioria não queira o aborto é um direito das minorias. E vocês estão oprimindo as minorias que querem fazer aborto. Meus queridos, acontece o seguinte: também existe minoria que realiza crime organizado. Também tem minoria que faz tráfico de droga. Também tem minoria que faz assassinato. Vocês já notaram que a maior parte dos brasileiros não mata ninguém? Que a maioria das pessoas que você conhece nunca mataram ninguém na vida? Que não são homicidas? Que a maior parte das pessoas que você conhece, que eu falo aqui homicídio, o crime tecnicamente falando, né? Você tem uma pessoa lá e vai e mata essa pessoa. A maior parte dos brasileiros nunca fez isso. É uma minoria. Vamos defender o direito das minorias. Homicidas unidos jamais serão vencidos. Homicidas unidos jamais serão vencidos. Não. E o crime organizado? O crime organizado é uma minoria no Brasil, não é? A máfia. O crime organizado não é uma minoria? Criminosos unidos jamais serão vencidos. Criminosos unidos
Gente, isso não tem lógica nenhuma. Por quê? Porque tirar a vida de crianças no ventre da mãe não é um direito. É que vão inventando novos direitos para conseguir empurrar a agenda deles para frente. Então agora, como falar direito ao aborto é feio, então a gente inventa uma linguagem mais bonita, mais palatável, mais aceitável socialmente. Direitos sexuais e reprodutivos. Não é bonito? Eu tenho meus direitos sexuais e reprodutivos. É muito mais bonito do que dizer direito ao aborto. Direito sexual reprodutivo. Mas, meus queridos, a ciência nos mostra que uma criança no ventre da sua mãe, a partir da concepção, já é uma vida humana, em si mesma, independente da vida da própria mãe. A mãe só dá para aquela criança nutrição e oxigênio. É isso que a mãe dá. Começa aqui a questão da cultura da morte. As pessoas não sabem mais distinguir a verdade das coisas. O pai da mentira, Satanás, que é homicida desde o princípio, cultura da morte, ele começa com a mentira. Ele começa nos tirando da verdade das coisas. Daqui a pouco eu volto para o que eu estava dizendo do ovo da galinha lá, mas eu quero fazer esse parêntese espiritual aqui para você entender. Deus disse uma verdade para os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Deus chegou e disse assim: criançada, seguinte, chega aqui. O que foi? Tem esse jardim lindo aqui, pode comer de tudo, mas essa árvore aqui é venenosa, se você comer vai morrer. Tudo bem. E ficaram felizes. Vocês estão entendendo que isso é uma metáfora que está lá na Bíblia para ensinar uma coisa. O que aconteceu, que é a desobediência à verdade de Deus, que trouxe a morte para nós. Está claro isso? Chega a serpente, Satanás, e diz: mas vocês não vão comer dessa árvore aqui? Não, Deus disse que é venenoso. Que veneno que nada. Vocês vão ser como Deus. Mentiu. Porque ele queria o quê? A morte. Adão e Eva comeram, a morte entrou no mundo. O pai da mentira corta o nosso relacionamento com a verdade, consequência, entra a morte. Se ele quer implantar a cultura da morte, a primeira coisa que ele tem que fazer é mexer na nossa capacidade de ver a verdade.